Continuando ali o nosso estudo a respeito de controle de constitucionalidade, nós estávamos trabalhando o controle concentrado. Então, recapitulando ali o finalzinho da aula, eu disse para vocês, controle concentrado, quando o órgão principal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, irá analisar em tese, em abstrato, a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Quando nós falamos do controle concentrado, para você provocar diretamente o órgão de cúpula do Poder Judiciário, nós lembramos da chamada via de ação. Ações próprias, ações específicas para provocar o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Por isso que nós estávamos trabalhando aqui no quadro. Vejam lá. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós estávamos trabalhando ali a ação direta de inconstitucionalidade e nós vimos que o fundamento constitucional é o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição. Então ali nós vimos, cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar a ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos 3 modalidades de ação direta de inconstitucionalidade. Como nós já vimos, ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade interventiva e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 3 modalidades de ação direta de inconstitucionalidade. Nós estávamos trabalhando ali a ação direta de inconstitucionalidade genérica. E nós vimos, de acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha A, que no caso de ação direta de inconstitucionalidade genérica junto ao Supremo Tribunal Federal, nós iremos analisar lei ou ato normativo federal ou estadual frente à Constituição Federal. E até no finalzinho da aula nós estávamos analisando aqui o seguinte: você pode propor ação direta de inconstitucionalidade genérica junto ao Supremo Tribunal Federal em relação a uma lei municipal que ofende a Constituição Federal? Não pode, porque não tem previsão para isso. Vamos ver outras hipóteses que eles podem perguntar na prova. E se for uma lei distrital? Você pode propor ação direta de inconstitucionalidade genérica junto ao Supremo Tribunal Federal em relação a uma lei distrital? Depende. Vocês estudaram a competência do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal acaba tendo uma dupla competência. Tem competência dos estados e tem competência dos municípios. Então, atenção, se for uma lei distrital que tem como conteúdo competência municipal, você não pode utilizar ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, se for uma lei distrital que tem como conteúdo competência estadual, é basicamente uma lei estadual. Nesse caso, você pode propor ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Claro isso? Vamos adiante. Medida provisória é possível? Sim. Medida provisória federal e estadual é ato normativo. Você pode apreciar junto à ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E se for uma emenda à Constituição, você pode propor ação direta de inconstitucionalidade genérica junto ao Supremo Tribunal Federal em relação a uma emenda constitucional? Pode. Vocês sabem, estudaram na faculdade, o poder constituinte derivado, ele é limitado pela sua própria natureza. Ele é subordinado quanto ao conteúdo, ele é condicionado quanto à forma. Então, sim, é possível analisar, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade que tenha como objeto emenda à Constituição. Agora, atenção. E norma
constitucional originariamente estabelecida. Normas originariamente constitucionais. Você pode trabalhar controle de constitucionalidade no Brasil? Aqui no Brasil, o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que você não pode trabalhar controle de constitucionalidade em relação a normas originariamente constitucionais. Normas constitucionais originárias, aquelas que estavam previstas na Constituição na data da promulgação. Nós não admitimos isso aqui no Brasil. Claro isso, pessoal, apenas algumas informações que já foram cobradas em provas objetivas e é importante que vocês saibam, né? Bom, agora nós temos que ver um ponto muito importante. Quem tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade genérica junto ao Supremo Tribunal Federal? Nesse caso, vocês vão direto no artigo 103 da Constituição Federal. Artigo 103, como vocês sabem, foi modificado pela Emenda Constitucional 45. Então, muito cuidado com o artigo 103 da Constituição Federal. Ali nós vamos encontrar, basicamente, 12 legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade genérica junto ao Supremo Tribunal Federal. Vejam aqui como isso é importante. As mesmas pessoas, ou melhor, os mesmos legitimados que podem propor ação direta de inconstitucionalidade genérica são os mesmos legitimados que podem propor ação declaratória de constitucionalidade. E, aproveitando o embalo, são os mesmos legitimados que podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, essa é uma informação importante e que já cobraram na prova objetiva. Então, atenção. Para facilitar a lembrança, até uma vez uma aluna chamada Marilane apresentou uma dica para mim, né? Eu olhei no primeiro momento aquela dica, não gostei muito, mas depois fiz algumas alterações e acredito que funciona essa dica da Marilane. Então, para respeitar direitos autorais, sempre digo quem foi ali a inventora da ideia. Então, vamos fazer o seguinte. São 4 pessoas, 4 mesas, 4 entidades. Facilita a lembrança na hora da prova. Já que você tem que decorar, pense. 4 pessoas, 4 mesas, 4 entidades. Facilita. Me ajudem. 4 pessoas. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado, Governador de Distrito Federal. 4 pessoas. 4 mesas. Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado. Mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 4 mesas. E, finalmente, 4 entidades. Partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 4 pessoas, 4 mesas, 4 entidades. De tanto que eu vou repetir isso aqui hoje, vocês vão lembrar, não vão precisar nem estudar em casa, né? Vamos ganhar tempo aqui em sala de aula. Todo mundo entendeu? 4 pessoas, 4 mesas, 4 entidades. Vale a pena aqui tomar o cuidado com o seguinte: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Às vezes eles podem perguntar a respeito desses legitimados sobre pertinência temática. Existem alguns legitimados que, para ser admitida a sua ação direta de inconstitucionalidade, eles têm que demonstrar pertinência temática. São os legitimados interessados. Em primeiro lugar, o que significa pertinência temática? Pertinência temática significa adequação entre a competência do legitimado e a norma que está sendo impugnada. Repetindo, pertinência temática significa adequação entre a competência do legitimado
e a norma que está sendo impugnada. Então, nós vamos encontrar alguns legitimados que devem demonstrar pertinência temática, o interesse em impugnar, muitas vezes, uma determinada lei, uma determinada norma. Quem são os legitimados interessados? Governador do Estado, governador do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa de Estado, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, nós temos 6 legitimados interessados: governador de Estado, governador do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa de Estado, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Os outros legitimados são legitimados universais. Não precisam demonstrar pertinência temática. Um exemplo da utilização de pertinência temática. Vejam só. Uma vez, uma Associação Brasileira dos Eleitores promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra a exigência do exame da ordem. O Supremo Tribunal Federal nem enfrentou o mérito da questão, porque faltava pertinência temática. O que uma Associação Brasileira de Eleitores tem a ver com o exame da ordem? Faltava, nesse caso, demonstrar o interesse, a pertinência temática. Todo mundo entendeu? Muito bem. Nós já vimos quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade genérica. E eu também alertei a vocês o seguinte: são os mesmos legitimados que podem propor ação declaratória de constitucionalidade, são os mesmos legitimados que podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental. Acontece o seguinte: na ação direta de inconstitucionalidade genérica, quem irá defender o texto que está sendo impugnado? Quem irá defender a presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos? Nesse caso, vocês devem ir direto no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ali diz que caberá ao Advogado-Geral da União defender o texto que está sendo impugnado. Então, deverá ser citado o Advogado-Geral da União, atualmente tem o status de Ministro de Estado. O Advogado-Geral da União será citado para defender a norma que está sendo impugnada, defender a sua constitucionalidade. Todo mundo entendeu isso? Vejam, Advogado-Geral da União é uma coisa, Procurador-Geral da República é outra coisa. Muito cuidado com esses pontos. Então vejam só aqui o seguinte: quando eu falo Advogado-Geral da União, ele atualmente tem o status de Ministro de Estado. Ele é o advogado da pessoa jurídica União. Então veja, não sou eu que vou defender o texto. Eu sou advogado da União. É o Advogado-Geral da União que irá defender o texto que está sendo impugnado. Atenção! Tanto faz se é lei ou ato normativo federal ou estadual. Mesmo sendo lei ou ato normativo estadual, quem irá defender a constitucionalidade é o Advogado-Geral da União. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Advogado-Geral da União tem um papel diferenciado aqui. Ele atua como um curador especial do ordenamento jurídico. Então, repetindo, cabe ao Advogado-Geral da União defender a constitucionalidade da lei ou ato normativo. Pode ser lei ou ato normativo federal
ou estadual. Todo mundo entendeu? Bom, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejam só o seguinte: ele não precisa sempre defender a constitucionalidade. Ele pode entender, por exemplo, que aquela lei, que aquele ato normativo é inconstitucional. Então, nesse caso, ele pode apresentar uma petição dizendo que realmente entende que é inconstitucional. Todo mundo entendeu isso? Agora, quem estará normalmente no outro lado defendendo a constitucionalidade da lei? Na ação direta de inconstitucionalidade genérica é o Advogado-Geral da União. Artigo 103, parágrafo 3º. Pois bem, finalmente nós temos que lembrar o seguinte: quais são os efeitos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade genérica? Quais são os efeitos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade genérica? Bom, observem aqui que nós estamos falando do controle concentrado. É um processo objetivo. Nós estamos analisando como questão principal a constitucionalidade de lei e de ato normativo. Esse acaba sendo o ponto principal. Então, nesse caso, quando nós falamos de controle concentrado, vocês vão direto no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 102, parágrafo 2º. Ali diz: no caso de decisão definitiva de mérito, de ação direta de inconstitucionalidade, e nós até aproveitamos o embalo, também no caso de ação declaratória de constitucionalidade, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal terá eficácia contra todos. E também efeitos vinculantes em relação aos outros órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, federal, estadual, municipal. Então, prestem atenção no seguinte: não existe participação do Senado nesse caso. Lembram quando nós estudamos controle difuso? No controle difuso, a decisão do Supremo Tribunal Federal vale apenas inter partes, entre autor e réu. Se você quer afastar do ordenamento jurídico aquela lei considerada inconstitucional no controle difuso, precisa de uma resolução do Senado. Aqui não. No controle concentrado, a questão principal é decidir se aquela lei deve ser afastada do ordenamento jurídico ou deve ser mantida no sistema normativo. Então, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal tem eficácia contra todos. Efeitos erga omnes. E também agora nós vamos encontrar, na ação direta de inconstitucionalidade, efeitos vinculantes em relação aos outros órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, federal, estadual, municipal. Claro aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Muito bem. Existe, logicamente, vocês já estudaram isso na faculdade, a modulação de efeitos na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente no controle concentrado. Por isso que eu pedi para vocês estudarem como tarefa de casa a Lei 9868 de 99. Ali no artigo 27, tendo em vista a ideia de segurança jurídica e a repercussão na sociedade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado, às vezes, você simplesmente dar uma eficácia contra todos. E como nós sabemos, as decisões do Supremo Tribunal Federal, em regra, têm uma eficácia retroativa, produz efeitos ex tunc. Às vezes, isso pode causar um prejuízo maior à sociedade. Então, segundo o artigo 27 da Lei 9868 de 99, o Supremo Tribunal Federal pode decidir
por 2/3 dos seus membros. 2/3 dos seus membros. Que aquela decisão tomada no controle concentrado não terá necessariamente uma eficácia retroativa. Poderá estabelecer uma outra data para surtir os seus efeitos. Pode ser até mesmo ex nunc, sem eficácia retroativa. Ou também podemos entender que ela se aplicará apenas a uma parcela da população. Isso é muito comum em matéria tributária. Agora, raramente eles perguntam isso em prova. Então, recomendo a vocês, pelo menos, fazer a leitura do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Certo? O seguro morreu de velho nesse caso. Tranquilo? Vamos adiante, pessoal. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Nós já estudamos isso várias vezes, vale a pena sempre repetir. Tá? Vocês já trabalharam isso na faculdade, já trabalharam mesmo aqui no curso. A forma de Estado adotada no Brasil é a forma federativa. Existe uma descentralização política. Nós vamos, então, nesse caso, destacar sempre o artigo 18 da Constituição Federal. A organização político-administrativa do Brasil é formada pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, todos autônomos nos termos desta Constituição. Vocês sabem, vocês estudaram. Quando nós encontramos a forma federativa de Estado, na forma federativa de Estado, você não admite a intervenção de uma entidade federativa nos negócios da outra. Esta é a regra numa federação. A não intervenção de uma entidade federativa na outra. Mas nós sabemos que em casos excepcionais, taxativamente previstos na Constituição, você pode admitir, de maneira extraordinária, a intervenção da União nos estados e no Distrito Federal, ou a intervenção dos estados nos seus municípios. Vocês já estudaram isso? Artigo 34 e artigo 35 da Constituição Federal. O que nós vamos estudar agora é uma hipótese de intervenção provocada. Esta chamada representação interventiva. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, nesse caso, primeira pergunta que pode ser feita. Quem tem legitimidade de provocar, de utilizar esta representação interventiva junto ao Supremo Tribunal Federal? É um único legitimado, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público no âmbito federal. PGR, Procurador-Geral da República. O único legitimado a propor esta representação interventiva junto ao Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Chefe do Ministério Público, como vocês sabem, Ministério Público, instituição permanente, que cuida dos direitos indisponíveis na sociedade. O que acaba acontecendo nesse caso? Segunda pergunta que eles podem fazer para vocês. Por que o Procurador-Geral da República resolveu promover esta ação direta de inconstitucionalidade interventiva junto ao Supremo Tribunal Federal? Então, atenção. Porque ele entendeu que um dos chamados princípios sensíveis da Constituição foi violado. Um dos chamados princípios sensíveis da Constituição foi violado. Aonde nós vamos encontrar estes princípios sensíveis, que eles acabam perguntando em prova? No artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Artigo 34, inciso 7º
da Constituição Federal. Ali vocês vão encontrar os princípios sensíveis. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, tá? Imagine que um Estado da Federação está desrespeitando a autonomia de um município, a autonomia política municipal. Então, vocês estão vendo no artigo 34, inciso 7º, que a autonomia municipal é um dos princípios sensíveis. Então, nesse caso, o Procurador-Geral da República irá propor representação interventiva junto ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal entender que realmente um princípio sensível está sendo violado, o Supremo Tribunal Federal irá decidir que o Presidente da República deve expedir um decreto de intervenção. Então, notem, o acórdão do Supremo Tribunal Federal na representação interventiva tem caráter mandamental. Por isso que nós mencionamos que é uma intervenção provocada. O Supremo Tribunal Federal irá mandar o Presidente da República expedir um decreto de intervenção. Então, no nosso exemplo aqui, imagine que um ato normativo estadual está ofendendo a autonomia municipal. Bastará, nesse caso, o decreto de intervenção anular, na verdade, com este ato normativo estadual para restaurar a ordem e recuperar, nesse caso, aquela sintonia que deve existir entre as entidades federativas. Todo mundo entendeu? Então, repetindo, me ajudem aqui. Quem pode propor representação interventiva junto ao Supremo Tribunal Federal? Procurador-Geral da República. Por que ele irá propor esta representação interventiva junto ao Supremo Tribunal Federal? Porque ele entende que um dos chamados princípios sensíveis da Constituição está sendo violado. Aonde nós encontramos os princípios sensíveis? Artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Certo aqui? Todo mundo entendeu? Vamos adiante. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós vimos que claramente, a partir da Constituição de 88, agora nós podemos utilizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para acabar com aquela chamada síndrome de inefetividade. Nós vimos isso na aula passada. Muitas vezes nós encontramos no texto da Constituição uma norma constitucional de eficácia limitada. É aquela que tem apenas uma eficácia jurídica. Ela não tem uma eficácia social. Ela não pode ser colocada em prática. Então, nos casos de uma norma constitucional de eficácia limitada, depende de uma regulamentação posterior, a cargo do legislador ordinário ou a cargo até mesmo do administrador público. Então, nesse caso, se o legislador ordinário não toma as providências para trazer a máxima eficácia aos dispositivos constitucionais, surge aquela situação constrangedora. Você tem um direito garantido constitucionalmente, mas você não pode exercê-lo. É o que nós encontrávamos, por exemplo, e ainda encontramos, de certa forma, no artigo 37, inciso 7º, quando fala a respeito do direito de greve do servidor público civil. O Supremo Tribunal Federal entende que o artigo 37, inciso 7º, é uma norma constitucional de eficácia limitada. O que acaba acontecendo muitas vezes? Você encontra um direito garantido na Constituição, direito de greve ao servidor público civil, mas ele não podia exercê-lo porque não havia uma lei específica regulamentando esse direito de greve. Diz o próprio artigo 37, inciso 7º. Nós, de certa maneira, arranjamos uma solução para esse tipo de problema, no caso específico do direito de greve do servidor público civil. Uma outra maneira de você combater esta ausência de eficácia
em dispositivos constitucionais é a figura do mandado de injunção. Pode ser mandado de injunção individual ou mandado de injunção coletivo. Agora, o que nos interessa aqui hoje é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na verdade, ela tem efeitos diferentes em comparação com o mandado de injunção. No mandado de injunção, você tenta buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, ou, dependendo do caso, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a eficácia daquela norma constitucional. Você pede, pelo menos, para que você possa exercer aquele direito constitucionalmente garantido.